ou 1968. Um entre todos. Desde fevereiro, Leide esperava o nosso primogênito. Naquele tempo não se fazia ultrassom e o nascimento de um filho tinha muitas surpresas. Porém, devo ressaltar que a minha esposa dizia com naturalidade que o bebê seria do sexo masculino. De minha parte, mesmo sendo médico, ou seja, acostumado com certos milagres, fiquei encabulado que ela pudesse dizer com tanta certeza algo que não se poderia dizer senão com algum respaldo científico, como temos hoje em dia. Realmente, essa minha tendência de desconfiar das premonições dela, ou certeza de não sei onde, ruiu por terra. Ela não errou o sexo de nenhum dos nossos filhos, porque, inclusive, tivemos uma do sexo feminino. Nunca encarei a gravidez como algo que não fosse inteiramente normal, lógico, específico ou natural. Talvez pelo fato de que éramos uma família constituída de 14 irmãos e que a nossa mãe os tivera em casa sozinha e sem nenhuma assistência especial. Às vezes chamava-se uma curiosa no momento crucial. Recordo-me que ao dar à luz a última filha, nossa mãe estava só e não houve alguém para ajudá-la. Eu acompanhava atento a gravidez da Lady. Para tanto, auscultava o coração do neném, percebia os seus movimentos e notava a crescente protuberância do ventre gravídico. Lady não queria filhos logo no primeiro ano de casada, mas eu, ao contrário, os queria. Estava com 34 anos e achando-me um pouco velho para iniciar a prole. Nós usávamos a famosa tabelinha para evitar a gravidez. Porém, certo dia, não suportamos as forças hormonais e, bem, essa história é muito conhecida de todos. As nossas mães são pessoas especiais, experientes e muito carinhosas. Por um lado, eu queria proporcionar para a Leide nada mais do que isso. E por outro, é óbvio, eu não teria condições de cuidar da mãe, do filho e de outras coisas mais sozinho. Volto no tempo para relatar duas surpresas ocorridas no dia do nosso casamento, porquanto as coisas de repente mudam e a gente fica sem entender tanto as pessoas quanto os seus movimentos. Mas vamos aos fatos. Naquele dia emocionante, em momentos distintos, dois acontecimentos inesquecíveis. O primeiro foi quando a minha sogra, após a cerimônia, ali mesmo no minuto seguinte, chamou-me meu filho. E sempre daí em diante fui chamado de filho. O segundo, no entanto, foi o que mais me desequilibrou. Quando, recém-casado, aquela minha imensa paixão, com natural espontaneidade, no meio de todos os presentes, sentou-se no meu colo. Na atualidade, sei com clareza que o movimento da sogra foi tático e o de minha amada foi para incendiar-me ainda mais. As mulheres são capazes, sagazes, e quem poderá com elas? O nosso primevo pai Adão, que eu o diga. Então, como eu relatava, no mês de outubro, levei a Leide no Citroën para Araxá, enquanto encerrava o estágio na Santa Casa. Desde a minha formatura, assumira o compromisso de exercer a oftalmologia no sudoeste de Goiás, na cidade de Mineiros. Rejeitar as propostas de permanecer em São Paulo, onde teria um futuro brilhante, e aceitar o convite para ir
para uma cidadela desconhecida. Aquela escolha estava no meu âmago, ou seja, o desejo de servir onde precisassem de mim. Nesse caso, reconheço, eu era o velho Dom Quixote, personagem que ainda sobrevive no meu coração. No dia 16 de novembro de 1968, 6 dias antes do nascimento de meu filho, fiz o poema Um entre Todos. Como se pode ver, a poesia refletiu meu universo, no qual a preocupação de nossa pequenez em face da grandeza da vida e dos destinos dos homens. Naquela época, ou era o que na teologia reformada se denomina arminiano. Portanto, eu acreditava no livre-arbítrio. Aliás, já deixei isso registrado no meu poema Rosa dos Ventos, o qual foi um desabafo enorme de um homem vencido pelo pecado e convencido de que todos somos iguais, porém, nem tanto. Todavia, na minha vida, haveria de haver aquele momento quando separei conceitos e refi definições definitivas. No dia 22 de novembro, ou quase 23, nascia o nosso primogênito. Naquela noite não consegui dormir e fiquei a pagiar o recém-nascido. Minha sogra me fez companhia e ficamos os dois bobeando, apaixonados, eu pelo meu filho e ela pelo primeiro neto do sexo masculino. Dei-lhe o nome Max, porquanto pequeno, fácil e ninguém o chamaria de apelidos. Devo dizer que sempre tive atração por nomes próprios pequenos, fortes, particulares, diferentes e estrangeiros. Fiz a opção por esse poema de 1968 porque muito significativos, não porque não houvesse outros mais doces e plenos de recordações alegres do mesmo ano. Todos foram verdadeiras declarações de amor por ela e agora também por ele, o nosso filho, o meu filho. Um entre Todos, 16 de novembro de 1968, São Paulo. Um pingo d'água caiu no mar. Uma ave a mais piou na selva. Um outro dia se ajuntou à eternidade dos séculos e da grávida nasceu o filho para se somar à multidão. Vida, vida e morte, um elo tênue vos separa, um átomo vos conjuga. Uma onda se desfaz na areia, uma minúscula molécula se perde no infinito. Sou assim, um entre os demais, sem a vitória perene, sem o grito invencível, sem a glória imaculada e sem o corpo imortal.